Eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês, que é no nosso estudo de caso da Prainha do Canto Verde. Ora, a Prainha do Canto Verde, ela fornece um exemplo fantástico de ética marxista e também de libertarismo. A Prainha do Canto Verde, pessoal, ela está localizada, deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui, não, infelizmente. Ops, aqui está. A Prainha do Canto Verde é localizada no estado do Ceará, ela fica no município de Beberibe, que fica um pouco mais de 200 quilômetros de Fortaleza. É uma praia bem isolada, ainda bem preservada, bem desértica, e que tudo começou, o caso, se vocês já ouviram falar da Praia do Canto Verde, é um dos exemplos mais clássicos de turismo de base comunitária no Brasil. Um dos primeiros que começou com isso. Ela é formada por pescadores que moravam, é uma vila de pescadores que residiam lá desde a década de, não, desde o século XIX, 1870, se eu não me engano, exatamente, 1870 a construção da primeira cabana, mas na década de 70, inclusive 76, exatamente, foi aconteceu. Um grileiro chegou lá e loteou todo o terreno da Praia do Canto Verde e conseguiu as escrituras. Como é que ele fez isso? Aquela comunidade que vivia ali não tinha escritura formal das terras, né? Então, as pessoas, os agentes imobiliários se aproveitaram desse fato e conseguiram a escritura e disseram: essa casa aqui que você está aqui não é sua não, esse terreno, você vai ter que sair porque aqui eu vou construir hotéis, inclusive com direito de explorar para o turismo. E aí a população toda se viu ameaçada de ter que se mudar e perder suas terras. Isso, inclusive, aconteceu em outras comunidades, em outras praias lá no Ceará, naquela mesma época. Só que a comunidade ela se organizou e teve muito apoio de um suíço que era da Swissair, que era um comissário de bordo, e que visitava aquela região há muito tempo e soube desse problema deles, né? E se organizou, inclusive, também com um padre, o cardeal Aloysio Lorscheider, também tem origem suíça, né? Da Arquidiocese de Fortaleza. Eles fundaram um Centro de Defesa dos Direitos Humanos, fundaram também a Associação Amigos da Prainha, que conseguiu financiamento da Suíça, de pessoas, né, arrecadando dinheiro, ou também que conseguiram, junto a organismos internacionais, esse financiamento para ajudar nessa luta contra a especulação imobiliária, contra a perda do terreno, né? Muito interessante é que o juiz de Beberibe, em 84, concedeu ganho de causa às agências imobiliárias, e eles continuaram na luta junto também com o Ministério Público, fazendo protestos, fazendo mobilização, fundaram a Associação dos Moradores de Canto Verde em 89, fundaram também um Conselho de Turismo, quer dizer, o turismo entra como uma forma deles se tornarem conhecidos e legitimarem assim a causa deles. E finalmente eles conseguiram ganhar a causa apenas em 2009, através de uma estratégia diferente. Eles transformaram a Praia do Canto Verde em uma reserva extrativista do meio ambiente. O que é uma reserva extrativista? A reserva extrativista é uma zona utilizada pelas populações tradicionais, cuja sobrevivência está baseada na extração, na agricultura de subsistência e na criação de pequenos animais. Ela visa proteger os meios de base da vida e da cultura dessas populações, de modo a assegurar a utilização sustentável dos recursos naturais da unidade. Uma coisa que é interessante na reserva extrativista é que domínios particulares, ou seja, propriedade privada, não existe, tem que ser desapropriadas, né? Fica como se fosse um local comunista. Ninguém mais tem propriedade privada lá, não pode ter escritura, não pode ter terreno particular. As pessoas, né? Ali é um grande terreno que pertence à União e as pessoas que moram lá, aquelas populações, são as únicas que têm direito ao usufruto daquele terreno, mantendo sempre as formas de as explorações econômicas tradicionais. Então, foi a partir essa estratégia que foi utilizada pela Associação dos Moradores da Praia do Canto Verde,
que não tiveram nenhum apoio do governo do Ceará, nem do governo de Fortaleza, nem do governo de Beberibe, não é? E que conseguiram, dessa forma, manter o controle, manter a posse da terra deles e assegurar a sua permanência ali, no local deles, dos seus ancestrais. Aqui essas fotos que vocês já viram, que eu já passei, foi uma viagem de campo que fizemos em 2012, junto com a turma também de geografia, com a turma de ética no turismo, inclusive. Eu fiz essa viagem de campo com a professora Maria Pontes de geografia, e que fizemos, né, as atividades propostas. A Praia do Canto Verde, ela realiza turismo de base comunitária e turismo pedagógico. Então, teve uma trilha onde a gente viu as cabras, viu vegetação. Essa trilha terminava numa grande lagoa, né? Os alunos aqui tomaram banho de lagoa. Visitamos também um centro, digamos assim, de artesanato deles, a lojinha onde eles vendem o artesanato deles. Fomos à praia, visitamos os pescadores, pescando lá na hora. Teve também uma conversa na época com o presidente, assim que chegamos, o presidente da associação da Praia do Canto Verde, que nos explicou onde é que eles estavam, como é que tinha sido a história deles e a situação na qual eles se encontravam no momento. E aí uma parte assim crítica, não é, que nós encontramos é que na Praia do Canto Verde não existe turismo. Então, o que nós constatamos é que existem meios de hospedagem, né, que são de turismo de base comunitária, são pousadas que foram construídas pelos moradores, são administradas pelo Conselho de Turismo, nessa associação da Praia do Canto Verde. Tem um Conselho de Saúde, o Conselho de Pesca, o Conselho de Educação, o Conselho de Turismo, mas que, na verdade, o turismo chegou junto mais para justificar a atuação deles, para tornar a Praia do Canto Verde conhecida, para que pudesse legitimar a causa deles, não é? Mas, na verdade, existe muito pouco interesse em explorar o turismo. Pela conversa que tivemos com o presidente da associação, o turismo é só pedagógico, né? Não tem turismo, eles não têm nenhuma outra forma de comercialização. Eles fazem parte da rede Tucum, que é um portal de comunidades que exploram turismo de base comunitária no Ceará, mas o contato com eles é muito difícil, inclusive para realizar a nossa viagem de campo foi muito complicado. Tivemos que ligar várias vezes, eles não respondiam ligações, não respondiam e-mail, quase que desistimos de fazer a viagem de campo para lá, porque foi muito difícil o contato. E efetivamente não tinha nenhum turista. As únicas pessoas que vão para lá são estudantes de turismo e pesquisadores. E, contrariamente, a Praia do Canto Verde ela é exaltada em vários artigos científicos que vocês podem encontrar no turismo, inclusive de Bushing, que é um dos mais conhecidos. Deixa eu ver se tem aqui a referência dela aqui. Bushing e outros, né? Publicado em 2003, que exaltam a Praia do Canto Verde como um caso de sucesso do turismo de base comunitária, mas a crítica que nós fazemos é que, infelizmente, esse turismo não acontece. Uma vez que foi assegurada a propriedade da terra, a posse da terra, eles se desinteressaram pelo turismo porque eles já recebem recursos do governo federal, como é uma reserva extrativista, né, federal, eles recebem recursos e então se desinteressaram do turismo enquanto atividade econômica. Sabendo que o turismo veio para legitimar a causa deles, mas também veio para se complementar à pesca, porque eles entraram em crise. A pesca estava em extinção, principalmente a da lagosta, que era a que gerava maior dinheiro, justamente pela forma predatória com a qual eles faziam essa pesca, sem respeitar o tempo de reprodução da lagosta. Então, é um pouco estranho isso como caso de sucesso, mas mesmo assim, é interessante esse caso da Praia do Canto Verde, porque vejam que é uma comunidade que não teve nenhum apoio do governo e ela se organizou de uma forma, vamos dizer assim, até comunista, né? Ninguém tem propriedade de terra, só os moradores é que podem residir ali e podem ter casas, ou se você nasceu ali, ou se você se casou com uma pessoa da comunidade que você pode construir a sua casa. A partir de 18 anos, todo mundo tem o direito à sua casa. Apesar de que a terra, você não tem escritura, não tem posse daquela casa, né? Você só tem o direito de morar ali. Então, vejam que é uma forma de organização social bem próxima ao comunismo,
Então, a gente pode pensar que é uma ética marxista que está sendo aplicada ali, mas que também se aproxima um pouco do libertarismo. Por quê? Na medida em que eles sempre buscaram, digamos assim, uma ausência de interferência do governo na forma da organização deles, uma ausência de interferência externa. Eles se recusaram, primeiro, já que o governo não quis apoiá-los na causa deles, né, eles procuraram, eles se afastaram bastante do governo, tanto estadual quanto municipal. Inclusive, isso é um fator que está levando à desagregação da comunidade, porque como ela não tem apoio governamental, eles não têm estradas de acesso, não têm escolas, os alunos têm que pegar ônibus para ir estudar em outros municípios, então já tem pessoas que não querem mais morar ali, já tem pessoas que têm interesse em vender as casas, mesmo sem poder, não é, para pessoas de fora, para ganhar dinheiro. Então veja que uma vez que a causa, eles ganharam a causa, né, a causa que uniu a comunidade foi a perda das terras deles, né, que possibilitou essa forma de organização bem diferente, bem sui generis. Mas hoje em dia, como não existe mais essa ameaça externa, muitas pessoas já não querem mais morar na Praia do Canto Verde. Então já está se. Essa é uma ameaça, inclusive, que o presidente da associação nos falou à época, que tem pessoas que estão querendo, mesmo de forma ilegal, vender suas casas para investidores do ramo da hotelaria construírem hotéis e resorts. Inclusive, já tem uma pessoa que tem conseguido construir um hotel e que estava querendo, e eles estavam de olho nessa pessoa, né? Inclusive, mostravam para a gente essa casa, que tem uma piscina, uma casa bem grande, com piscina, estavam interessados em comercializar para o turismo. Então, é uma forma de organização que rejeitou o Estado, o governo, né? A interferência governamental que queria dar ganho de causa para a agência imobiliária. Foi também uma forma, eles rejeitaram também os investidores externos, eles não queriam de jeito nenhum ter um turismo no estilo do turismo de Canoa Quebrada, que é um turismo altamente internacionalizado, com empresas de outros estados do Brasil, inclusive empresas internacionais que estão ali atuando. Então, essa forma essa espécie de rejeição pela interferência externa se assemelha um pouco ao libertarismo. Não é? O libertarismo também rejeita qualquer tipo de paternalismo ou de interferência externa sobre meu corpo, minhas propriedades. Então, é uma relação que a gente tem pode fazer tanto com o comunismo, com a ética comunista, quanto com a ética libertária. E aí eu falei para vocês que o libertarismo, nesse sentido, se assemelha ao comunismo. Porque o comunismo, apesar de valorizar a igualdade acima de tudo, mas é uma igualdade que depende da liberdade. E uma liberdade entendida não somente de uma forma positiva, quando a gente pensa em comunismo, a gente pensa em liberdade no sentido positivo, né, no sentido dos antigos, como vimos na aula passada, que as pessoas têm uma maior participação política, né? É um pensamento que é mais preocupado com o que você vai, como você vai utilizar a sua liberdade. Liberdade para fazer o quê? Né? Para promover a igualdade social. Mas que também é uma liberdade no sentido negativo, porque o comunismo também rejeita, digamos assim, a interferência externa no sentido de moldar a minha forma de pensar. Porque à medida que eu permito que alguém me diga o que é melhor para mim, eu estou me alienando. Então, na verdade, a ética comunista, a ética marxista, é uma ética que preza pela liberdade, tanto positiva quanto negativa. Mas é uma liberdade a serviço da igualdade social. Então, a igualdade é o bem mais valorizado ainda do que a liberdade na ética marxista. Certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. O texto que eu falei, que eu mencionei de 2003, um artigo de Bustin e outros, está também na turma virtual do CIGA, que vocês podem dar uma lida, que ele explana com maiores detalhes o estudo de casos da Praia do Canto Verde, mas sabendo que não é, tem muito pouco turismo na Praia do Canto Verde.
Então, quando eles falarem no texto, vai falar os casos de sucesso do turismo base comunitária, vocês desconfiem, porque a nossa constatação na realidade não foi assim, pelo menos na nossa viagem de campo, né? O que nós concluímos é que, uma vez resolvida a questão da posse de terra, houve o início de erosão da coesão social e do modelo de gestão comunitária independente do Estado, na Praia do Canto Verde. Seria muito interessante ver como está acontecendo agora, não é? Seria mais uma ideia de uma viagem de campo que, infelizmente, não vai poder acontecer esse ano, mas, quem sabe, no próximo semestre. Então, pessoal, próximo, espero que vocês tenham aproveitado e entendido esse assunto da ética marxista. Se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em comentar ou no canal do YouTube, do Projeto YouTube, ou mandar por WhatsApp no grupo da turma, né, que vamos tentar responder assim que recebemos os comentários de vocês com as questões. E o nosso próximo assunto será a última teoria ética estudada nessa disciplina, no curso de Ética do Turismo, que é o igualitarismo liberal. Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau.